que Deus venha abençoar a vida de vocês, dando graça, dando força, dando ânimo, em nome de Jesus. Hoje eu vim discorrer a respeito do livro que eu particularmente gosto muito, que é o livro de Esther. É um livro que mostra a providência de Deus na vida de um povo que estava em uma terra que não era a terra natal deste povo e estava num lugar que não era o seu lugar. Porém, o agir do Senhor, ele não tem barreiras. Aonde este povo estava, Deus, com a sua misericórdia e com a sua mão, ele agiu e ele fez grandes coisas. No capítulo 1 ao capítulo 3, a gente se depara com 5 personagens que eu quero trazer para vocês. O primeiro personagem, o rei Assuero. O segundo personagem, a rainha Vasti. O terceiro personagem, Mardoqueu. Quarto personagem, a rainha Esther. E quinto personagem, Amã. São esses personagens que eu quero falar a respeito com vocês hoje. O rei Assuero, ele era rei sobre 127 províncias. A gente entende então que o rei Assuero, ele tinha um reinado muito grande, ele tinha um império muito grande. E a rainha Vasti, ela é convidada pelo rei a se apresentar perante o seu reinado, e a Bíblia vai dizer que a rainha Vasti simplesmente ela nega este mandato do rei, este convite do rei, e assim a ira do rei se acende. O rei Assuero, ele fica irado de uma forma muito grande. A Bíblia vai dizer que ele então toma conselhos dos seus sábios, dos entendidos do seu reino. E os entendidos e os sábios vai dizer que aquele exemplo que a rainha Vasti não seria bom para o reinado do rei Assuero. Por quê? Porque até mesmo os príncipes e os povos daquela terra de Suzã passariam dificuldades. Os maridos teriam dificuldade com as suas esposas por causa do exemplo da rainha Vasti. Então no capítulo 2 a gente vê que acontece um grande concurso e é nos apresentado Mardoqueu, primo de Esther. Porém Mardoqueu era quem criara a Esther. Mardoqueu era quem tinha particularmente criado Esther. E a Bíblia vai nos dizer que Esther era uma mulher formosa à vista e era uma mulher que tinha exemplo, era uma mulher que tinha princípios. Era uma mulher que verdadeiramente, aonde ela estava, o exemplo dela era notório. Então vamos descobrir que, ao contrário de Vasti, que deu um mau exemplo, Esther era uma pessoa que tinha exemplo. Tanto que antes dela chegar ao rei, antes dela ganhar o concurso para ser rainha, ela já tinha conquistado até o coração, dizendo em minhas palavras, o coração de Hegai, que era servo do rei, para assim ter alguns privilégios. Ela obteve privilégios através desta conquista. E a Bíblia vai nos dizer que Esther, pelo seu exemplo, ela ganha aquele concurso e pelo seu exemplo ela agrada o coração do rei Assuero. E a Bíblia nos diz então que Amã, ele é exaltado pelo rei Assuero, e Amã, ele é reverenciado por todos os povos da província. Porém, Amã, ele fica furioso porque enquanto ele passava, as pessoas se prostravam, porém havia um que não se prostrava, que era Mardoqueu. Por que Mardoqueu não se prostrava? Porque Mardoqueu, ele tinha em seu coração em servir e se prostrar unicamente a Deus, o Deus de Israel. E isso tornou uma grande ira no coração de Amã, e Amã fez de tudo ali, começou a planejar a morte de Mardoqueu. Amã descobre que Mardoqueu, ele era do povo judeu, descendente de judeu, e então Amã, ele estende essa ira. Além de ele ficar irado contra Mardoqueu, ele fica irado também contra o povo judeu, e ele ali planeja matar todo o povo judeu da província de Suzã. Ali a gente entende então que o inimigo se levanta de uma tal forma, pela forma muitas das vezes que a gente conduz a nossa vida. Você que talvez esteja conduzindo a sua vida e quer se aproximar de Deus e quer reverenciar somente a Deus, vai surgir inimigos para te enfrentar. Porém, a Bíblia nos fala que a rainha Esther, ela descobre que Amã consegue fazer um decreto para aniquilar o povo judeu, dizendo a Amã que o povo judeu não obedecia às ordens do rei Assuero. Decide fazer esse decreto. Ele coloca por instrução ao rei Assuero, e a Bíblia vai dizer que a rainha Esther, ela procura se consagrar, ela procura orar. No decorrer da oração da rainha Esther, Deus claramente dá uma estratégia, e claramente pelo exemplo da rainha Esther, Deus, ele permite que ela se achegue até o rei Assuero, porque sabemos que o rei Assuero, ele não permitia, e não era permitido naquela época, o povo se aproximar até o trono do rei, até mesmo a rainha do rei. Então era necessário ali a providência divina.
E aqui é onde está a mão do Senhor, aonde o homem não consegue chegar, aonde o homem não consegue fazer. Deus, ele abre uma brecha, ele abre um caminho, ele abre uma proposta e ele nos dá a vitória através dessa proposta. Finalizando o resumo, a gente vai entender que Amã, ele criou uma forca e através do trabalhar de Deus, da providência divina, através do exemplo de Esther, do exemplo de Mardoqueu, Deus, ele fez com que Amã fosse enforcado pela forca que ele tinha criado para enforcar os judeus. Então aquilo que o inimigo criou para matar, para destruir, foi usado contra ele mesmo para ser destruído por Deus, claramente. Amém? Então este é o pequeno trecho que eu vim trazer para vocês neste dia. E eu creio que Deus, ele tem vitória, ele tem providência sobre a minha, sobre a sua vida. E eu creio que a mão do Senhor é sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Um grande abraço, pessoal. Até mais.